Ei, gente, está começando mais um episódio do seu podcast sobre ciência, tecnologia, inovação e extensão capixaba. É o Pode Inovar na FAPES. Eu sou Samantha Nepomuceno, sou jornalista, estou na comunicação da FAPES e estou aqui hoje para apresentar esse bate-papo para você, junto do Igor, né, Igor? É isso aí, meu nome é Igor Gonçalves, sou jornalista também faço parte da equipe de comunicação da FAPES e hoje a gente tem um tema muito interessante aqui. Acho que muita gente vai ver isso pela primeira vez na vida, como a gente, quando teve contato com esse projeto nessa semana. Sim. O nome do tema hoje é O Faro da Ciência, como cães podem ajudar a detectar câncer e outras doenças. E para falar sobre esse assunto com nós temos aqui um convidado super especial que está coordenando um projeto inovador nessa área, né, Samantha? Apresenta ele para a gente. Exatamente. Hoje aqui com a gente, no nosso estúdio, está o professor Carlos Graeff, professor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, que está à frente desse projeto super inovador, um projeto fantástico, que busca criar novos métodos de rastreamento populacional baseados na detecção de padrões moleculares. Ou, como eu gosto de falar, o projeto dos cachorrinhos, professor, não é isso? Ótimo, perfeito. Bem-vindo, professor, ao Obrigado. nosso podcast. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui com vocês. Ai, que bom, a gente fica muito feliz, né, Igor? Exatamente. Vamos então começar aqui lá pelo iníciozinho, né? A ideia de vocês utilizar esses cães farejadores para auxiliar no diagnóstico de doenças. Como surgiu esse projeto e o que motivou a equipe a investigar essa área? Assim? Da onde que veio essa ideia, que é uma ideia inovadora, uma ideia fora da caixa, vamos dizer assim, né? Pegar cães para rastrear doenças que muitas vezes é difícil até de exames e vocês vão colocar cães aí treinados para ter um olfato ali para pegar desde lá do início dessa doença. Como é que vocês tiveram essa ideia e como é que partiu? É muito interessante, porque há muitos anos atrás, eu não estava aqui ainda na UFES, eu estava na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei 27 anos lá. Mas eu participava de reuniões do CNPq em Brasília, e lá, compartilhando esse trabalho com o professor Moisés Palassi, que é o responsável pelo laboratório de tuberculose lá do Núcleo de Doenças Infecciosas, onde está o nosso laboratório. Na UFES mesmo. Na UFES, no Centro de Ciências da Saúde. E Moisés me contou, assim, nem lembro exatamente como que surgiu, mas ele contou que tuberculose, isso faz muitos anos, poderia ser diagnosticada por roedores, né? Eu gosto de chamar a atenção que o pessoal conhece a palavra ratos, né? Às vezes rato está ligado com o rato de esgoto. Mas os roedores é uma infinidade de espécies. É uma família muito maior, muito né? grande. Então, não são as ratazanas, né? Mas são alguns roedores silvestres que na África eles há muitos anos já usam para diagnóstico de tuberculose pelo olfato. Quer dizer, os roedores cheiram e fazem diagnóstico, né, do material que é examinado dos pacientes. E isso aconteceu assim e ficou daquele jeito. O nosso grupo trabalha a vida toda no desenvolvimento de métodos diagnósticos. E chegou um momento em que a gente se deparou, não dá para me contar toda a história, senão não vamos sair daqui hoje, mas a gente se deparou com um grande desafio, né? Que era fazer diagnóstico de uma das infecções que está no projeto agora, que é a esquistossomose, que é a popular barriga d'água, numa situação onde é muito difícil fazer o diagnóstico, que é quando as pessoas infectadas têm uma quantidade de vermes muito pequena. Aí é muito difícil fazer diagnóstico, porque a quantidade do material que a gente vai detectar é muito pequena também. E então a gente partiu para uma série de tentativas, inclusive a gente descobriu que o parasito da esquistossomose ele produz ovos que saem nas fezes. E esses ovos que têm que ser detectados. E a gente descobriu que era possível fazer esses ovos emitirem luz. Olha! Aí a nossa aluna na época, a Vivian, de doutorado, que estava trabalhando nisso, ela ficou muito empolgada com isso e foi tentar descobrir como é que poderia detectar essa luz. Não era fácil detectar, tem que ter um aparelho para detectar. Então, algum detector de energia radiante. Resumindo, para logo chegar ao final da resposta, ela acabou se deparando com um tipo de detecção de energia chamado espectrometria de infravermelho, né? E que é o que a gente chama de diagnóstico por padrão. Esse método ele não detecta uma molécula, como por exemplo no diabetes a gente quer detectar a molécula da glicose no sangue, se está alta, se está baixa.
Esses novos métodos, que ainda estão muito incipientes, eles não querem detectar uma molécula ou uma célula. Eles olham para tudo, ou quase tudo, e dali tiram a média, digamos assim, né, do efeito que a gente busca para detectar a doença. E nesse momento, tentando usar então esse sistema que é bastante sofisticado, uma série de dificuldades, em determinado momento, a gente está sempre recebendo muito material de colegas do mundo inteiro. Eu recebo um material que vem da Nova Zelândia, da Universidade de Waikato, sobre o uso de cães. Que quando os cães utilizam o olfato, eles estão fazendo que nem a espectrometria de infravermelho. Eles estão usando a detecção por padrão. Né? Então, às vezes o pessoal pergunta assim, mas o que o cão vai detectar, né? O que ele detecta para dizer que aquela pessoa tem câncer? Tem uma doença, sim. Não é uma coisa só, né? É todo o conjunto de cheiros que ele, enfim, consegue definir como um padrão que ele passa a reconhecer. Né? Então, assim é que surgiu essa ideia. E aí, então, o senhor explicou que na Nova Zelândia já havia iniciado esse estudo com cães, e aí vocês, aqui na UFES, firmaram uma parceria com o pessoal, né, da pesquisa lá da Nova Zelândia, a partir de um fomento da FAPES, de um edital nosso, para conseguir desenvolver. Aqui no Espírito Santo, na UFES, desenvolver não, né, treinar, vamos botar assim, né, cães, para farejar esquistossomose, tuberculose e câncer. Isso. Como é que foi essa parceria, esse contato com a Nova Zelândia? Na verdade, como eu te disse, a gente está sempre recebendo muito material de todos os colegas, né? Isso é muito importante, aliás, para o desenvolvimento da ciência. A FAP sempre faz muita força para que os nossos cientistas eles se internacionalizem. Sim, né? Trabalhem em rede, Trabalhem em rede e procurem, enfim, estabelecer essas cooperações o mais possível. Então, a gente já tinha esse contato há vários anos com ele. E daí, quando surgiu o edital do Pronex, a gente viu a oportunidade, né? O professor Tim Edwards, que é o líder da equipe, participou, ele está listado como um dos membros quando foi submetido o pedido de auxílio. E, aliás, exatamente a existência de uma rede de cooperação, inclusive internacional, não só nacional, é um dos elementos que, nesse tipo de edital, favorece a sua aprovação. Né? É um pré-requisito do edital, né? Exatamente. E aí, então, falando assim um pouco mais na prática, como funciona a capacidade dos cães para conseguir identificar precocemente, né, esse tipo de doença? A gente está falando de câncer, né? Esquistossomose e tuberculose também, mas eu acho que o que chama mais atenção, né, Igor? É o câncer, né? É uma doença, tem gente que classifica como mal do século, né? Uma doença exatamente. Então, é uma doença muito, como é que se fala? Ela chama muita atenção. Chama muita atenção, né? Por causa disso. Ela nos castiga muito, exatamente. Né? E ela nos castigou muito lá triste, no núcleo, né? Porque nós tínhamos, eu vou te dizer que isso foi uma coisa que nos abriu os olhos, né? Porque nós trabalhando com a esquistossomose e a tuberculose, que é o laboratório do nosso lado ali, realmente assim, foi um momento marcante para nós, porque um grande colega, grande amigo nosso, né, que trabalhava junto lá no núcleo de doenças infecciosas, ele subitamente teve, né, começou a sentir certas manifestações clínicas, né, ficou amarelo e em termos de 2 semanas ele faleceu com um câncer, né? Então a gente pensou assim, bom, se nós vamos montar uma estrutura para fazer uso da capacidade olfativa dos cães, por que não incluir o câncer? Porque, né, primeiro, acabamos de perder o nosso amigo. E todos nós, acho que todo mundo tem sempre, num momento ou no outro, alguém que teve que passar por isso. Na vida, né, então, a gente tem alguém, infelizmente. Nesse aspecto, até a esquistossomose é o menor dos problemas, digamos assim. Sim. Então, a nossa ideia realmente, assim, o mais importante é montar a estrutura, né? E estabelecer o bom protocolo de treinamento, né? Não é fácil. E aí começar a usar isso para várias coisas, né? A gente quer começar com os 5 principais tipos de câncer, né? os mais frequentes, né? Que é câncer de pulmão e brônquios, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de estômago e câncer de intestino grosso. Posteriormente, claro que eu tenho uma grande esperança que a gente possa montar aqui no Espírito Santo um centro mais adiante. Eu estou dizendo assim, com a ajuda de muita gente, a gente vai até ter hoje nós estamos numa situação assim que estamos ocupando a sala que está disponível. Mas se isso der certo, nós vamos precisar ter um prédio que possa fazer todo o trabalho que os cães
porque eles merecem, né? E a saúde merece. Sim, e a gente está na torcida, né, Igor? Sem dúvida. Para dar certo, para funcionar, né? E conseguir desenvolvimento do Estado também, né? Isso, como um todo. Exatamente. E a gente falou aqui de 3... A gente tem falado aqui, né, durante essa conversa, de 3 doenças aqui, né? Que é tuberculose, câncer e esquistossomose. Existe alguma característica em comum entre essas doenças? Porque para que seja capaz dos cães detectarem, elas têm alguma coisa em comum ou não? Porque exatamente essas 3 doenças são as citadas para que eles consigam detectar. Existe alguma característica ou não? A característica comum é que tudo cheira. E os cães conseguem detectar, né? Tudo aqui no nosso planeta tem cheiro. O que é o cheiro? São moléculas que volatilizam. Volatilizar entra em suspensão no ar. E que permite você sentir que tem alguma coisa aqui, né? E você sabe muito bem, né, que os cães já são usados há muito tempo. Sim. Primeiro na caça, né? Sim. O cão é o mais antigo animal domesticado pelo homem. Né? 15 mil anos, mais ou menos, que os cães começaram a acompanhar os seres humanos. E inicialmente era a caça, né? E o cão, né, ele indica onde é que está, a função dele é isso. Pelo olfato, ele detecta, às vezes não está enxergando, mas ele está detectando. Depois, mais recentemente, mas já há bastante tempo, a gente usa os cães para detectar drogas ilícitas, né, em bagagem, nos aeroportos. Sim. Dinheiro, eu aprendi isso com o Gustavo Jantordo, que é o nosso adestrador do projeto, né? Que é o capixaba, que é o top adestrador do Brasil. Olha que legal, não sabia. Que legal. Ele é o responsável pelo treinamento de todos os cães da Receita Federal do Brasil, aqui no município de Serra. Ele mora aqui em Vitória, mas tem o seu centro ali em Serra. E eu aprendi com ele uma série de pequenos segredos, né, do adestramento dos cães e da capacidade que os cães têm de detectar. Né? Então, como eu estava dizendo antes, né, esse é o compartilhamento, é que tudo cheira. Agora, você pode treinar os cães para detectar um cheiro específico. Se você, por exemplo, algumas das drogas ilícitas, né, pode ter 1 ou 2 moléculas predominantes. Mas a grande vantagem do cão é que, mesmo não tendo moléculas que predominem, ele cheira o resto tudo e consegue detectar. Isso aqui é tal droga. Muito legal. E ele é treinado para isso. E recentemente, assim, não sei nem se é tão recente isso, mas a gente tem visto que muitos cães também são usados para detecção de outras doenças, acho que glicemia, se eu não me engano, né? Tem pessoas que têm cães terapeutas em casa, né? Cães de suporte emocional. Famílias que têm cães que indicam quando seus filhos estão passando por algum problema, né? Então, acho que tudo isso é uma evolução também da pesquisa com os cães, né? Tem uma parte de pesquisa e tem outra parte que é trabalho mesmo, né? Porque muitos dos princípios de adestramento já estão bem estabelecidos. O Gustavo é o mestre nesse assunto, é doutor, aliás, pela Universidade de Brasília em ciência animal. E agora, é interessante de que o treinamento, ele baseia-se também num princípio muito simples, né? Que é do famoso Pavlov, né? Que é aquela história de você treinar o cão dando-lhe uma coisa que ele gosta de comer e tocando um apito, né? E o cão saliva. Esse foi o famoso experimento de Pavlov, eu nem sei, é mais de 100 e poucos anos atrás, na área da fisiologia, demonstrando esse reflexo condicionado que você consegue fazer com os cães, né? Que, aliás, consegue fazer com muitos outros animais. E aí, depois, se você só soprar o apito, sem oferecer a comida, o cão vai salivar. Olha! Então, esse é o condicionamento em que é baseado todo o treinamento. Entendi. Muito bom. Professor, em dando certo, né, em sendo positivos os resultados que vocês encontrem, assim, né, como que essa tecnologia pode ser aplicada no futuro? Assim, a gente está falando de exame complementar, triagem, como que isso pode impactar no futuro e os resultados que vocês estão pesquisando sejam positivos? Sim. Olha só, eu não trabalhava com essa área de olfação de cães, muito menos de cães. E para o projeto, inclusive, tive que fazer curso, né? Para poder ter todo o regulatório cumprido, né? De comitê de ética, etc. E o Gustavo já tem todas as obrigações no sentido de formação e treinamento. E aí a gente vai aprendendo, né? Que os cães, eles têm uma possibilidade enorme, né, de atendimento, né, ao que você está querendo fazer no treinamento.
Agora, o que mesmo tu perguntou? Eu começo a falar. Não, como que, né, assim, os resultados sendo positivos, em que pode ser aplicado? Eu desviei porque eu triagem, disse que... em exame complementar, enfim. Como é que isso... Eu desviei porque eu comecei a dizer até que... mais amplo, né? Aqui eu estou dando só um exemplo. Eu não trabalhava com isso, de repente eu me enfroiei para trabalhar com isso, e daí a gente fica descobrindo uma série de coisas, né? Por exemplo, as primeiras entrevistas que a gente deu para a imprensa aqui, que deu uma repercussão muito grande, né? Desde o início, e graças também à divulgação que vocês fizeram. Muita gente queria saber quais são as raças de cães que podem ser usadas, sim, verdade, né? E a gente então explica que qualquer cão pode fazer isso. E queria saber também, que é uma pergunta frequente mesmo, de saber se é inédito, né? E eu sempre fui honesto, dizer, não é totalmente inédito, né? Talvez inédito para o Espírito Santo, sim, agora já digo talvez, porque nos levou a conhecer, porque daí o pessoal começou a pesquisar e a gente descobriu, por exemplo, Ribeirão Preto, em São Paulo, tem um centro de treinamento de cães que treina, que a gente saiba, pelo menos para câncer de próstata. Que legal. Tem, como você falou, treinamentos em vários estados, pessoas se manifestaram, porque isso deu uma repercussão nacional, além do Espírito Santo, né? Nós recebemos, inclusive, só abrindo parênteses, eu lembro que, quanto assessora de comunicação, eu recebi um e-mail de uma pessoa de fora do estado, acho que de Minas, muito interessado, e eu passei os contatos do Centro de Ciências da Saúde da UFES, né? Eu acho que até foi vocês que passaram os contatos de uma ONG de animais... Essa ONG mesmo, que entrou em contato com a gente. Que é o que você estava se referindo, daí já é uma outra situação um pouquinho diferente, onde, claro, o cão vai sempre usar o olfato, que é como ele estabelece o seu relacionamento. Mas então a gente foi descobrindo que outros lugares no Brasil, no início a gente dizia, não, o que a gente sabe é o único. Não é o único, tem outros. Então essa oportunidade do projeto vai ser também de a gente conseguir juntar no Brasil os grupos todos que estão trabalhando e trocar experiência e se ajudar mutuamente. Eu acho que vai ser isso algo muito positivo. E a outra coisa que eu queria dizer, com relação à tua pergunta, que eu não respondi ainda... Não tem problema. É que a gente, por exemplo, o nosso colaborador da Unicamp, que é o professor Célio Paschini, um químico fantástico, ele adorou essa ideia. Ele trabalha com aquele negócio que eu falei antes da espectrometria de infravermelho. Ele é um grande especialista nisso. E daí ele ficou muito entusiasmado. E daí ele me mandou, e eu fiquei sabendo, eu não sabia, que já existem tentativas de criar um nariz eletrônico. Olha! Então é um aparelho que é para cheirar. Gente! E para fazer detecção química, né? Através de... Aí eu não sei dizer para você exatamente qual é o procedimento químico que é feito lá, mas para imitar, não é, o nariz dos cães ou de outros animais. Então, no futuro... Então, tem gente que fica muito entusiasmada, diz assim, vamos apostar no nariz eletrônico. Sim. Eu tenho dito o seguinte... Nós vamos apostar no nosso projeto com os cães. Eu acho muito legal essa história do nariz eletrônico, mas não vamos soltar a mão de ninguém. Vamos levar essas coisas todas juntos, né? Porque existem limitações e vantagens de ambos os lados. Né? O nariz eletrônico, do que eu pude até agora revisar, ele ainda está mais ou menos no começo e ele não consegue chegar perto da capacidade que o cão tem. Por outro lado, o cão ele tem suas limitações também. A primeira delas é o tempo de vida, né? Então, um cão grande não vive mais do que 12, 15 anos. Aí você treina ele, infelizmente. E há outro aspecto é que, na verdade, todos os organismos vivos que você treina para cheirar, né? Seja aqueles roedores da África ou os cães, eles têm que ficar sendo treinados continuamente. Porque se não forem treinados continuamente, eles vão perdendo a capacidade. Então, tem outros elementos de saúde do cão que podem interferir, né? E que lá no nariz eletrônico, não teria, embora lá possa ter algum defeito, não sei, no equipamento. Então, para o futuro, eu vejo o seguinte, de forma muito concreta, já tenho dito isso, inclusive para o nosso diretor lá do CCS, diretor, pode se preparar para arrumar um espaço aqui para nós construir um prédiozinho para os cães, né? Eu acho que os cães têm que ser usados, nós não podemos mais deixar de usar, tá? Porque os cães são fantásticos e eles certamente vão poder contribuir. Aí como é que vai acontecer? O cão tem que trabalhar sempre num ambiente controlado, certo? Para poder ser eficaz na detecção, porque o cão é muito esperto. Então ele pode interpretar, se tem gente perto dele, quando ele está examinando uma amostra, cheirando, se tem alguém perto, ele pode olhar para a pessoa e interpretar um piscar de olhos ou um balançar de cabeça como se fosse um sinal de que
que ele vai ganhar comida, porque todo treinamento é feito ou que ele vai ganhar pela recompensa, ou que vai ganhar comida, ou que vai ganhar o brinquedo favorito dele. Tem essas duas possibilidades. Mas se ele não tiver no ambiente controlado, ele pode se enganar. Entendi. Então, e também para a segurança dele. Então, o pessoal às vezes pergunta assim, tá, mas os cães, se isso der certo, os cães vão andar pela rua por aí, cheirando as pessoas? Não. Né? Não vai ser assim. Vai ter que ser feito, por exemplo, eu vejo assim que em termos de saúde pública, uma oportunidade fantástica de a gente fazer campanhas, né? E a nível das localidades, com as nossas equipes de saúde, elas vão passar e vão recolher o material biológico para determinada doença que a gente tenha estabelecido esse processo. E esse material vai para um laboratório, para um centro, né? Então eu digo assim, pensando isso no Brasil, eu sonharia que no Brasil tivesse centenas de centros espalhados, porque também não dá para ficar, né, vamos dizer assim, concentrando essa atividade só em Vitória, ou só em São Paulo, ou só no Rio. Então, a ideia no futuro, que nem você tem laboratórios de análises clínicas, que você tem espalhados pelo país, com cães treinados e tudo isso possa ser um projeto permanente para servir a população. E aí, uma dúvida, assim, nem está no roteiro, mas que me surgiu agora. Que você falou, o senhor estava explicando que os cães, então, eles não vão sair cheirando as pessoas por aí no meio da rua, né? Então, é a partir de uma amostra. Como que é feito isso, assim? Como que pretende, né, ser feito isso? No caso, a pessoa, o paciente que está com uma suspeita, por exemplo, do câncer de boca, né, que é um dos prioritários. Ela manda uma amostra e o cão, a partir dessa amostra, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. Pode ser dessa maneira, assim, que seria uma iniciativa a partir de uma suspeita. Mas o que eu tinha falado antes, que eu considero assim de um impacto muito grande em saúde pública, seria você fazer um rastreamento populacional independente de suspeita, qualquer suspeita. Né? Que aí sim vem precoce, né? Muito precoce, né? Porque a pessoa não sente nada, né? E nós temos várias histórias, inclusive com a resposta da população a nosso apelo por voluntários, tiveram algumas pessoas que fizeram contato conosco para contar histórias, como por exemplo, uma senhora contando que o esposo dela tinha tido um câncer, né? Operou, estava considerado curado, porém a cachorrinha deles, depois, assim, meses depois da cirurgia, de repente mudou o comportamento, começava a sentar em cima da barriga, começava a lamber assim na pele, na perna da pessoa. Ela ficou desconfiada, levou para o médico e ele estava com recidiva do tumor. Olha só. Outras histórias, como teve um documentário da BBC Brasil, que eu acho que eu mandei para vocês, não me lembro se eu mandei, eles fazem uma reportagem de um centro de treinamento de cães lá na Inglaterra. E a pesquisadora-chefe lá, ela tem todo o documentário. No finalzinho do documentário, ela conta que ela passou a fazer esse trabalho tudo que ela faz hoje porque a cachorra dela, a partir de um certo momento, começou a sentar na frente dela e olhar fixamente, né, para aqui, para o tórax dela. E ela ficou desconfiada com aquilo e tal e coisa, e foi fazer exame e tinha um câncer de mama. Caraca. Então... incrível mesmo, são né? várias possibilidades de aplicação. Uma delas é essa que você está dizendo. Sim. Né? Só que aí vai ter que ter todo um trabalho de poder padronizar diante dessas diferentes situações e que a gente, na realidade, não sabe se as situações vão ser todas elas iguais. Pode ser situações diferentes. Eu imaginei que as pessoas perguntassem sobre material biológico, né? Eu também estou curiosa sobre material biológico. O que é o material biológico? Eu aposto muito na urina. Aham. Como material biológico, porque a urina é o material mais fácil que tem de coletar e mais barato. Sim. Certo? Agora, por exemplo, câncer de pulmão, evidentemente que nós vamos fazer o que o pessoal na Nova Zelândia já faz e vários outros lugares já fazem, que é testar também o ar expirado. Quer dizer, a pessoa solta o ar por dentro de um tubo de vidro onde tem uma fibra especial que retém o cheiro. E depois esse material é congelado até o momento de ser exposto para os cães, e aí os cães vão cheirar aquele material. Então, o ar que vem lá de dentro do pulmão é muito provável que ele tenha os sinais para o cão identificar, certo? Mas, por exemplo, um câncer de pâncreas já é muito difícil, se querer, não tem... Então, mas aí vem a vantagem... também, né? Você tinha comentado intestino grosso. Exato. O intestino grosso agora acabou de ser disponibilizado no SUS, uma coisa muito importante, né? Que é um teste onde você detecta muito precocemente o sangramento.
Tá? Isso aí, como eu disse, nós não vamos soltar a mão de ninguém. O fato de ter os cães para ajudar não quer dizer que a gente vai deixar de fazer outras coisas que a gente já faz. Né? Por exemplo, câncer de mama. As mulheres precisam continuar a fazer palpação, a se cuidar, a fazer o exame periódico. E só pelo fato de se funcionar os cães, não quer dizer que tem que deixar de fazer o que a gente já faz há muito tempo. Sim, com certeza. Né? Que é uma evolução mútua, né? De todos os lados. Exatamente. E até um gancho para uma questão que a gente iria perguntar agora, assim, que é quais as vantagens que esse método pode ter em relação aos tradicionais, como a gente está falando aqui de detecção? Tem algum tipo de vantagem que possa ter ou não? A grande vantagem é a extremamente alta sensibilidade do olfato canino, certo? E daí você ser capaz de detectar sinais de câncer quando a pessoa, assim, muito tempo antes da pessoa ter qualquer manifestação, qualquer problema, qualquer sintoma. Essa é a grande vantagem. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fomento da FAPES, Igor. A gente comentou, né, que esse projeto ele recebeu um financiamento da Fundação daqui do Espírito Santo, né, através de um edital. É o edital Núcleos Emergentes da FAPES, né? Ele é aberto regularmente pela Fundação, se eu não me engano, a cada 2 anos. E o senhor estava explicando antes de a gente começar a gravar que o senhor submeteu a proposta, foi contemplado. Né? Qual a importância do governo do estado, da fundação, abrir esse tipo de edital, investir nesse tipo de projeto? Na visão do senhor como um pesquisador de carreira, né? Que tem aí uma carreira consolidada, o senhor mesmo já comentou que já recebeu financiamento da FAPES a partir de outros editais também. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho. O financiamento da pesquisa é algo fundamental, né? A gente, ao mesmo tempo, né, e assim, a FAPES tem uma posição privilegiada no Brasil, né? E não precisa a FAPES dizer isso. Eu, por exemplo, eu sou do comitê assessor do CNPq há muitos anos. Que legal! Então, eu sempre tive muito ligado a outras FAPES, né? E eu sempre estive, assim, verificando, né? E agora vim morar aqui, então, né? Agora eu estou verificando em loco. Tem quanto tempo que o senhor mora aqui no 6 anos. Tem pouco, né? Não, já é bastante tempo. Já dá para se considerar um capixaba? Já sou um capixaba, assim. Tanto que eu tô com frio, dá 20 graus, eu tô com frio. Verdade, então você é eu capixaba. Tô com frio também. Então aí você passou no teste. Então, olha só, o financiamento, a pesquisa, a FAPES é campeã nisso aí. Eu acho que está do ponto eu não sei os números, né? Quando a gente conversa com os diretores da FAPES, eles sabem dizer os números. No ranqueamento, a gente está, acho que entre os 3 primeiros, assim, na proporção, né? Na parte de... Ai, desculpa, gente. Valorização do pesquisador per capita, se eu não me engano, a FAPES está em primeiro ou segundo lugar tá de muito investimento. Bem. E tem muito recurso, né? Muito recurso mesmo. Tanto que eu estava dizendo para vocês que eu já fui... Praticamente todos os editais que eu concorri, eu fui contemplado. Né? Então, tem muito recurso, tem muita possibilidade. E ao mesmo tempo, né? Isso é muito importante manter. E, ao mesmo tempo, quem trabalha na gestão da ciência sempre vem dizendo, quando você compara a alguns países desenvolvidos, você percebe que lá o setor produtivo investe muito mais lá naqueles países, né? Em pesquisa básica, do que nós aqui, na maior parte dos países que estão em desenvolvimento. É uma parte da cultura, né? Então, por um lado, a FAPES tem esse papel de conseguir suprir algo que teria que ser muito maior do que é. Né? A gente tem muita consciência disso, né? Eu tenho um lado que trabalho então nessa gestão, especialmente em avaliação de projeto, aí pelo Brasil inteiro, eu trabalho muito, e a gente tem muita clareza, né, da importância do financiamento público à pesquisa, mas ao mesmo tempo de sempre a gente ficar lembrando que o setor produtivo, né, assim como a ciência precisa se aproximar do setor produtivo, né, e ouvir quais são as necessidades do setor produtivo, sem aquela discussão boba de liberdade, aquela história assim, não, mas eu sou cientista, eu quero ser livre para pesquisar o que eu quiser. Eu acho que pode ser, mas ao mesmo tempo não pode deixar de escutar quais são os problemas do setor produtivo, da população, né, em termos, por exemplo, da pesquisa em saúde, e atender isso, né, está voltado para isso também. Não é só desenvolver qualquer pesquisa, independente da situação
que muitas vezes é complicada, que a sociedade vive e que a ciência pode dar uma contribuição. Sim, trazer um importante, impacto, né? Um impacto real, assim, para o Sim. desenvolvimento da sociedade, para a vida da população, para o desenvolvimento do Estado, do Brasil, Sim. enfim. Essa é uma das preocupações, né, Igor, que a FAPES Muito tem, a isso. gestão Isso que eu atual ia falar. tem também. Exatamente. O nosso diretor mesmo, Rodrigo Varejão, ele sempre fala dessa Sim. conexão, né? Que é uma vertente que a FAPES ataca sempre de ter essa conexão das pontas aí, né? Porque tem muitas, às vezes, os pesquisadores, a academia está de um lado, o setor produtivo do outro. Tríplice Exatamente. hélice, né? Então, assim, é importante que todos estejam juntos mesmo para atender as Alinhados. necessidades, como você acabou de dizer aqui, né? E a FAPES tem tido também um papel muito importante de colocar juntos para se Isso. escutarem. Exatamente. Eu já participei de várias reuniões e fiquei, que legal. Que legal, que bom. Que o pessoal tá se juntando. A gente está Exato. tentando. Exatamente. Mas o financiamento que você se referiu para o Projeto dos Cães, ele é absolutamente fundamental. Se não tivesse esse recurso, não estaria saindo nada. Por quê? Porque tem um equipamento, especialmente por causa de um equipamento que é o equipamento produzido e inventado pelo pessoal da Nova Zelândia e que é o equipamento mais sofisticado que tem atualmente. Né? Ele não tem igual no mundo. E ele, inclusive, é um grande desafio técnico. Nós estamos aí, a ideia era fazer numa oficina de precisão lá da USP. Estamos vendo se eles vão conseguir fazer, está havendo uma série de problemas. Já andei conversando com a Rosa, que sempre me ajuda ali Rosa dentro é da nossa FAPES. assessora de resultados na FAPES, Rosa A Rosa Trevas. sabe tudo, né? Ela sabe para quem mandar. Ela manda. Ela tem todos os contatos. Então, eu até agradecer a Rosa aí, ó, ela vai escutar. Então, nós estamos vendo já uma opção aqui no Espírito Santo também para poder construir esse equipamento. Né? Ele é extremamente importante porque ele é todo automatizado. Isso é o único equipamento que tem assim. Né? Por aquilo que eu falei antes para vocês. O cão é muito esperto. E para nós podermos ter sucesso rápido, nós queremos ter sucesso rápido. Eu não quero demorar 10 anos para ter sucesso. Primeiro que eu não tenho quase 10 anos, mas eu devo ter uns 30 anos de vida só. Estou com 70, né? Não, acho que 30 eu tenho. Não. Então falta pouco. Mas vai dar certo, Vai né? dar Com certo. certeza. O pontapé inicial já foi dado. E Já. acho que esse é um dos pontos mais importantes. E Isso. com investimento, né? Isso. Que faz a diferença, né? Sim. E uma coisa também que eu estava querendo, antes da gente partir aqui para o fim da nossa conversa, é como é que essa pesquisa de vocês envolve lá os estudantes e todo o pessoal da UFES ali, né? Como a participação se dá de estudantes e pesquisadores, Sim. né? Porque é sempre importante também, e muita gente fala isso aqui quando vem aqui, é a formação de novos... Né, de novas Isso. pessoas sobre aquele determinado assunto, porque como você acabou de falar também, as pessoas vão passando, às vezes você pode sair do projeto e ir para outro lugar, Isso. mas é importante que você forme novas pessoas com entendimento daquilo. Então, como é que é o envolvimento dos estudantes lá com vocês nessa pesquisa? Então, assim, é muito interessante porque eu tenho essa preocupação. Isso que eu falei de que eu estou pensando o que vai acontecer comigo daqui a... Nem é 10 anos, né? Porque eu tenho aposentadoria compulsória daqui a 4. Então, mas já está engatilhado para o professor Evandro, por exemplo, que é um jovem professor de farmacologia lá da UFS, está integrado assim totalmente no projeto. Eu já disse para ele assim, e você vai continuar esse negócio aqui depois. O Gustavo também, né? O Gustavo, que é o adestrador, ele não é servidor da UFS, mas ele é o grande adestrador nosso aqui do Espírito Santo, super entusiasmado com o projeto. E são as pessoas que vão levar adiante. E aí tem os estudantes, como vocês estão falando, é fundamental isso, né? Então nós temos atualmente 2 estudantes de doutorado, deve entrar mais 2 agora na seleção que deve ser feita agora no próximo mês. Tem uma de mestrado, tem 5 estudantes de graduação. 3 legal. com bolsa, Muito legal. inclusive uma da FAPES, Olha aí. né? E 2 que estão trabalhando sem bolsa. Né? Porque, Voluntariamente. Voluntariamente. Legal. Então, eles vieram por causa do projeto. O projeto chama muita atenção, né? As pessoas ficam muito mobilizadas. Primeiro pela perspectiva de você fazer uma intervenção, né? Para evitar que as pessoas morram de câncer. Essa é a coisa. Porque, como eu disse, estossomose não é o menor dos problemas. Já quase ninguém mais morre de estossomose, mas nós temos que acabar com ela também. Sim, claro. Então, essa é a equipe, né? Tem sempre aluno de graduação, aluno de mestrado, no momento legal. tem uma. Importante. E vamos talvez ter 4 alunos de doutorado. É uma maravilha, né? Porque esse pessoal são os que vão em seguida levar dá adiante o projeto. continuidade, né? E a nossa rede nacional é muito importante, o pessoal do Sergipe, né? Porque também é um jovem professor que está lá na Federal do Sergipe, está completamente integrado, então vamos
eu acho que tem uma continuidade, inclusive, dessa rede. Né? A outro ponto aí da rede é na Federal de Minas, com o professor Stephen e a Débora, onde tem já um pós-doc trabalhando nessa ideia também. Então, esse projeto ele tem parceria com Nacional, a Nacional, né, com a Universidade de Sergipe, Minas, São Paulo também. O São Paulo vai prestar um serviço, né? Sim. Então não é a mesma coisa que a participação de Federal de Sergipe e de Minas. E Nova Zelândia. Né? Muito bacana. Uma já rede, exatamente, robusta. Uma rede robusta e importante, né? Que venha essas contribuições de todos os lados aí para aumentar, né, o projeto e levar mais. Muito bacana. E, professor, agora então a gente está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Passou super rápido, eu achei. Passou. Né? É verdade. Antes da gente finalizar, eu queria que o senhor respondesse uma última pergunta. Além dos resultados científicos, qual legado o senhor acredita que esse projeto vai deixar para o desenvolvimento da pesquisa, da inovação em saúde aqui no Espírito Santo e também no Brasil, né? Sim. Bom, eu acho que são 2 legados importantes. O primeiro deles é você investir no desenvolvimento, né, de um método diagnóstico de ponta. Porque eu digo assim, o diagnóstico em medicina, ele está evoluindo para esses métodos de diagnóstico por padrão. Está evoluindo para isso. Ele está evoluindo para dar cumprimento a uma coisa que a gente via nos filmes de ficção científica. Vocês são muito jovens, acho que vocês não assistiam. Como é que era o nome? Agora não lembro o nome daquela série em que o médico da nave espacial viajando longe no espaço, ele usava ele tinha um aparelho, assim, um negócio assim na mão, que era uma espécie de um tijolo, e ele passava aquele negócio no corpo da pessoa, aquilo saía na tipo tela. Um scanner, assim, uma tela, né, daquelas bem antigas, mas saía lá tudo que a pessoa tinha, né? Sim. Então, o diagnóstico por padrão é essa perspectiva de você fazer diagnóstico muito mais rápido, mais preciso, por observação de todo o organismo. Por exemplo, quando eu falei que a gente pega a urina para fazer diagnóstico, por que isso? É porque hoje a gente entende que o nosso corpo, né, na verdade, o corpo dos organismos vivos em geral, ele é algo muito complexo. E, às vezes, uma alteração no olho dá um sinal na ponta do dedo, eu vou dizer assim, que é para dar um exemplo de que você pode pegar sinais em vários lugares, só tem que saber detectá-los, né? Então, esse é o primeiro legado. O segundo legado é que a gente possa, vamos dizer assim, colocar o resultado da pesquisa o mais breve possível para o benefício das pessoas. E o pessoal que passa pelo grupo, por exemplo, eu acho que eles estão sendo motivados para isso, né? Eu sempre digo assim, eu sou muito contrário a ficar pesquisando uma coisa que eu não possa dizer, assim, que eu não possa dizer que dentro de algum tempo aquilo vai mudar a vida das pessoas. Nós precisamos cada vez mais fazer isso, né? Já estamos atrasados, né? Nós vamos enfrentar muitos problemas por causa das mudanças climáticas, né? Já atrasamos nisso. Mas vamos ter que correr atrás agora. Professor, bacana. Muito obrigada, né, Igor, pela sua presença aqui hoje. Dá para sentir a paixão pela pesquisa, pelo projeto, quando o senhor fala, verdade. Antes de agradecer, eu queria que você falasse pra gente como é que pode cadastrar cães, né? Como é que faz essa... Se as pessoas que estão assistindo a gente quiserem entrar em contato com o senhor, com a sua equipe, tirar uma dúvida. Nós já tivemos mais de 200 pessoas no cadastro. Que legal. Isso é mais do que a gente vai poder trabalhar nos 3 anos do projeto. Então, nós encerramos o cadastramento. Algumas pessoas ainda nos procuram, né, e a gente não deixa de atender e de oferecer, se você quiser, a gente deixa numa lista de espera. Geralmente a pessoa quer que fique na lista de espera, mas a possibilidade de a gente trabalhar com os cães que, vou dizer, se voluntariarem a partir de agora, vai ser mais para adiante. Né? Esperando que a gente possa expandir tudo isso, aí sim. Claro. Mas a gente vai deixar aqui na tela o telefone certinho, né? O Instagram lá. Instagram tudo também. De vocês, que aí quem quiser pode deixar na lista de espera. Ou tirar uma dúvida também, né? Ou quem sabe firmar uma parceria, né? Dependendo. Exatamente. É sempre bem-vindo. A gente queria te agradecer, né? Porque foi excelente o papo. Eu acho que é um papo que a Samantha começou aqui falando dos cachorrinhos, né? Já falou de eu cachorrinho, falo que é o projeto dos cachorrinhos. E já cativa as pessoas, né? Porque cachorro é o melhor amigo do homem, como diz. Então já cativa as pessoas e para detecção de uma doença de doenças, né? Mas mais especificamente o câncer, como a gente falou aqui. Então é uma coisa que chama muita atenção. Então muito obrigado aqui por sua participação. Esclareceu muita coisa. E
volte quando tiver mais novidades, quando for caminhando, a gente vai voltar aqui para falar das novidades. Com certeza. Sem dúvida. Muito obrigada, professor, mais uma vez pela sua presença e muito obrigada a você também que está acompanhando a gente, seja no YouTube ou no Spotify. Esse é o nosso último episódio da segunda temporada. É verdade, né, é o Igor? último. A gente encerra hoje com esse bate-papo maravilhoso e a gente volta mais pra frente com a terceira temporada. Fica com a gente, segue aí curtindo tudo da FAPES, exatamente, né? Fica aí no nosso site. Agora a gente vai lançar o prêmio, né, Sam? Sim, vai lançar não, já está lançado. É verdade, já está lançado o prêmio. Tem o prêmio FAPES de Ciência, Tecnologia, Inovação e Jornalismo para as pessoas que atuam na comunicação científica. Exatamente. Então, olha, dá uma olhadinha no site da FAPES, acessa o edital, lê todos os requisitos. Que é inédito, muito bacana para vocês participarem. Então, fica lá sempre de olho no nosso Instagram, no nosso site, tem as novas novidades. E a gente vai voltar em novembro. Em novembro a gente volta. Não fica com saudade, não, que a gente volta. Até mais, pessoal. Até Tchauzinho. Mais.